Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 14, do verso 1 até o verso 11. Se alguém do seu lado não tem um exemplar da Bíblia, vou pedir para você dividir o seu. Essa aqui é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Que Deus abençoe a sua palavra. Mais uma vez, Senhor, diante da tua palavra, pedimos-te o teu auxílio, a iluminação necessária, para que possamos receber os préstimos da tua palavra bendita. Usa teu servo, Senhor. Fala a cada coração aqui. Aplica, Senhor, as verdades benditas das Escrituras a cada coração. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Observe que esta passagem, ela está presente em 3 evangelhos. Mateus 26, dos versos 6 a 13. João capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. E o texto de Marcos capítulo 14, os versos 1 a 9, mais especificamente. Esse texto está inserido naquilo que nós chamamos da última semana do ministério público de Jesus. E vocês sabem que a última semana do ministério de Jesus, que foi a semana decisiva, ela ocupa um lugar central dentro dos evangelhos. Aproximadamente 40% do relato dos evangelhos são para retratar a última semana do ministério de Jesus. Isso significa que os eventos finais, eles são importantíssimos, porque eles nos conduzem ao clímax da missão do nosso Salvador. O texto de hoje diz que o que aconteceu aqui, aconteceu 2 dias antes da morte de Jesus no Calvário. O que significa que isso nos interessa profundamente nesta manhã. Eu quero introduzir o assunto a partir de 4 verdades introdutórias que são importantes para nós. A primeira, um contraste gritante. Se vocês olharem atentamente a passagem, vão ver que está acontecendo aqui um contraste na atitude de cada pessoa.
vocês vão ver que os principais sacerdotes e os escribas estão trabalhando para prender a Jesus e para matá-lo. Nesse interim está Judas procurando uma ocasião para entregar Jesus a eles. E não obstante a isso, Pedro, que já havia sido advertido sobre o fato de Satanás querer cirandá-lo, ainda não havia atentado para a seriedade das palavras de Jesus. Mas enquanto tudo isso acontece, enquanto cada pessoa age de uma forma estranha, a Bíblia fala que Maria de Betânia está preparando uma homenagem custosa e extravagante para oferecer a Jesus. O que Marcos quer pontuar nesta passagem é que diante de Jesus nenhuma pessoa é neutra. Todos nós temos atitudes que estamos tomando diante dele, seja para adorá-lo, ou seja, de algum modo, para desagradá-lo. Segunda coisa, um plano frustrado. Diz a Bíblia que as lideranças religiosas estão planejando matar a Jesus, prendê-lo e matá-lo. Mas já haviam tomado uma decisão, não durante a festa, para que não haja tumulto. A cidade de Jerusalém já está apinhada, gente de todos os lugares. A população de Jerusalém triplicava nessa época. Qualquer coisa podia gerar um tumulto, e isso não seria bom para as lideranças judaicas. Então haviam tomado a decisão, vamos matar Jesus, mas não agora. Não agora durante a Páscoa. A cidade está cheia, vai criar tumulto. Esse foi o plano dos homens, mas Deus já havia estabelecido um plano na eternidade. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro Pascal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5,7, disse: Cristo é a nossa Páscoa. E Cristo, que é a nossa Páscoa, já foi imolado. O Cordeiro seria morto na Páscoa. Os homens haviam decidido que não, mas Deus já havia determinado que sim. E os planos de Deus sempre vão sobrepujar. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa é aquela que vem dos lábios do Senhor. Os planos de Deus, disse Jó, jamais serão frustrados. E esse era o plano do Senhor. Terceira coisa importante é um rótulo permanente. Diz a Bíblia que um almoço ou jantar, a gente não sabe precisar o tempo em que isso aconteceu naquele dia, que a recepção que foi dada a Jesus, um banquete que foi dado a ele, aconteceu na casa de Simão o leproso. É óbvio que ele não era leproso, porque se ele fosse leproso, ele não poderia oferecer um jantar na sua casa, ele não poderia conviver com pessoas. Se ele fosse leproso, ele estaria numa aldeia, ele estaria longe da família, banido do contexto social. Acontece que ele era chamado de Simão o leproso porque um dia ele teve lepra. E é possível que a ocasião aqui, parece que é um almoço ou jantar de ação de graças, é exatamente para que ele possa agradecer a Jesus por tê-lo curado, por tê-lo purificado da lepra. Mas veja que coisa interessante, Jesus já o havia curado, ele não é mais leproso, mas continua sendo chamado Simão o leproso. Isso é porque nós, seres humanos, temos a facilidade de colocar rótulo nas pessoas, e nós nos recusamos a tirar os rótulos depois. Antônio Vieira, o grande tribuno brasileiro, disse que isso é tendente da nossa atitude preconceituosa com as pessoas. Nós não admitimos a ideia de que Jesus possa ter efetuado uma mudança e uma transformação na vida delas, para que então retiremos delas os rótulos. E em quarto lugar, um séquito de convidados. Quando você compara os três evangelhos, Mateus, Marcos e João, você vai ver as pessoas que estão presentes neste dia. Está lá Simão, que é o anfitrião.
Lá está o Senhor Jesus, que é o objeto do encontro, ele é o alvo da gratidão, porque diz a Bíblia em João capítulo 12, que Lázaro está com Jesus à mesa, Jesus acabara de ressuscitar a Lázaro, e pode ser que nós tenhamos aqui uma combinação entre Simão, o leproso, e Lázaro. Combinaram fazer um tipo de culto de ação de graças. Simão porque havia sido purificado da lepra, Lázaro porque havia sido chamado da sepultura havia 4 dias. Então vamos fazer alguma coisa para agradecer o Senhor. Diz a Bíblia que Marta está servindo, Maria, enquanto isso, está preparando a sua homenagem custosa e extravagante para oferecer a Jesus. E diz a Bíblia que lá está Judas Iscariotes, observando tudo, e lá possivelmente também os discípulos, porque diz o texto que alguns dentre eles também emitiram a sua opinião. Há várias pessoas lá. João capítulo 12, versículo 3, diz que quando se soube que Jesus estava em casa, uma multidão acorreu ao lugar, ou seja, tinha bastante gente lá. É importante a gente observar isso. Mas em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio a tantas pessoas que estão lá, o foco da passagem é Maria de Betânia. E é sobre ela que eu quero discorrer com os irmãos nesta manhã. Primeira lição que nós vamos observar em Maria de Betânia. A Bíblia fala de várias Marias, mas essa que nós estamos tratando é Maria de Betânia, irmã de Marta e irmã de Lázaro, que viviam numa aldeia chamada Betânia, que estava a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Primeira lição que o texto indica é que essa Maria derramou um perfume sobre a cabeça de Jesus. Diz que Jesus está reclinado à mesa. E ela vai entrar no recinto e vai derramar um bálsamo preciosíssimo, caríssimo, puríssimo sobre a cabeça dele. Os superlativos aqui são importantes. Ela está homenageando a Jesus. Pode ser que Marta estivesse pensando assim: eu vou homenagear o Senhor, preparando para ele um prato saborosíssimo. Pode ser que Lázaro tenha pensado outra forma de agradecer. Simão deve ter pensado: eu vou fazer um banquete para agradecer. Mas Maria de Betânia ficou pensando: o que eu posso oferecer para o meu Senhor para agradecer-lhe? E ela pensou em um perfume muito caro para derramar sobre ele como sua homenagem, como sua demonstração de gratidão. E aqui eu aprendo algumas lições. A primeira é que aquele ato foi um ato deliberado. Ela planejou derramar aquele perfume. Não foi algo acidental, não foi algo fortuito. Ela saiu de onde estava com o perfume porque ela tinha intenção de derramar sobre ele. Segundo, aquele perfume era puro. Diz a Bíblia que o perfume era de nardo. Nardo era uma planta e da sua raiz, se extraía um perfume. Acontece que nardo só existia na Índia, mais precisamente no Himalaia. Isso significa que o perfume que ela ofereceu era perfume importado. E por conta disso, o perfume também era caro. Ela não está oferecendo a Jesus qualquer coisa. Essa frase que ficou quase que comum no meio evangélico: não, se é para Jesus, qualquer coisa serve. Não, ela está oferecendo a Jesus alguma coisa muito cara, muito pura. Ela está oferecendo a Jesus o melhor, porque nós temos a tendência de oferecer aquilo que nos sobra, aquilo que não nos faz falta. Ela está oferecendo aquilo que ela tem de mais caro, aquilo que ela tem de melhor e que de alguma forma representa todas as suas economias. Ela está fazendo um sacrifício. E esse gesto também foi um gesto
extravagante. Observe que ela derrama o perfume e os críticos de plantão emitem a sua opinião. Perfume como este poderia ser vendido até por 300 denários. É algo muito caro. E note que ela não derrama uma gota sobre ele. Ela não derrama metade, ela derrama todo o perfume. Vocês sabem que era costume dos judeus, quando recebiam alguém em casa, lavar os pés e ungí-los com 1 ou 2 gotas de um perfume. Maria não está derramando 1 ou 2 gotas. Ela não está derramando perfume e reservando a maior parte para si. Ela está derramando todo o perfume. Ela quer oferecer tudo para ele. Ela quer fazer uma homenagem sem qualquer tipo de reserva. Ela não está calculando o valor. Ela está mensurando a sua gratidão. E se você tivesse a oportunidade de perguntar para Maria de Betânia, você não acha que foi longe demais? Você não acha que a sua oferta foi extravagante demais? Eu penso que ela lhe responderia com as seguintes palavras: eu não fiz 1/10 do que ele merece. Ele merece muito mais. Mas foi tudo o que eu podia fazer. Você já fez tudo o que podia? Você já deu o máximo do que podia para o Senhor Jesus Cristo? Pois é isso que Maria de Betânia está fazendo aqui. A segunda lição que a gente vai aprender a partir da atitude dela é que Maria foi criticada pela sua atitude. A Bíblia diz que Judas Iscariotes, que está presente porque era um dos discípulos do Senhor, e ele que tinha facilidade para lidar com números, ele tinha uma capacidade, uma visão prismática do mundo contábil, e é por isso mesmo que ele foi escolhido para ser tesoureiro. Rapidamente fez um cálculo. Um perfume como este poderia ser vendido por 300 denários. Observe que 1 denário pagava o salário de um soldado em Israel, num dia. 300 denários representavam 300 dias de trabalho, ou seja, 1 ano de trabalho. A Bíblia diz que ela está derramando um perfume que representa 1 ano do salário de alguém, sem que nenhum centavo fosse gasto, apenas para comprar o perfume. Judas vai emitir sua opinião dizendo assim: isso aí foi um desperdício. Essa mulher é uma perdulária. Essa mulher não sabe administrar os seus bens. Se ela tivesse noção de valor, ela não faria uma coisa como esta. 300 denários, a gente podia vender esse perfume e ajudar os pobres. E diz a Bíblia que alguns dentre eles também murmuravam contra ela. E a palavra murmurar aqui é uma palavra muito forte, porque ela é extraída do mundo jurídico da época. Tem a ideia de litigar, tem a ideia de discutir, tem a ideia de arrazoar. Eles estão partindo para cima dela como se fossem advogados de acusação. Estão acusando aquela mulher de agir de uma forma imprópria. E observe que, embora eles a critiquem, Jesus vai emitir aqui uma defesa a respeito dela no verso 6. Disse Jesus: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Jesus sabe a intenção com que você faz as coisas. Jesus conhece a profundidade do seu coração. Às vezes a gente se deixa abater com a crítica das pessoas. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas da igreja, deixa de fazer as coisas para Jesus com medo de receber represália e algum tipo de crítica.
Mas você sabe que na história ninguém que fez alguma coisa que vale a pena fez isso a despeito de algum tipo de crítica. Alguém disse que se você não quiser ser criticado, não faça absolutamente nada. Mas Maria não está fazendo para as pessoas, ela está fazendo para Jesus com a inteireza do seu coração. E Jesus reconhece isso. E Jesus disse, ela fez uma boa ação para comigo. Observe que a palavra bom no grego, nós temos duas palavras para bom. A palavra agathos e a palavra kalos. Agathos significa bom moralmente. É bom, é correto. Mas existe uma outra palavra que é a palavra kalos, que diz é belo, é sublime, é inefável. E quando Jesus ela praticou alguma coisa boa para comigo, ele não usa agathos, ele usa kalos. O que ela fez para mim é sublime, é inefável, é algo que encanta meu coração. É algo que me agrada. Quando nós fazemos alguma coisa para Jesus, será que Ele percebe essa sublimidade naquilo que fazemos para Ele? Jesus vai assumir a defesa de Maria de Betânia, dizendo 5 coisas que eu acho que são sublimes. A primeira é que ela fez a sua homenagem na hora certa. Vocês devem estar lembrados de que no domingo da ressurreição de Jesus, algumas mulheres se levantaram na madrugada para ir ao sepulcro a fim de embalsamar o corpo do Senhor, de colocar especiarias, perfumes no corpo dele. Isso é bonito, mas acontece que a intenção dessas mulheres no domingo da ressurreição era homenagear o Cristo morto. Maria de Betânia se antecipou, disse Jesus. Ela não está prestando homenagem para mim depois da minha morte. Ela está oferecendo uma homenagem a mim em vida. Você já foi a algum sepultamento ultimamente? Já viu como as pessoas falam coisas bonitas a respeito do morto? Os filhos dizem assim, mamãe, não tinha mulher igual a senhora. Papai, o senhor vai fazer muita falta. As pessoas dizem as coisas mais bonitas, mas dizem para quem não pode ouvir. Tem uma capacidade verborrágica extraordinária para dizerem coisas bonitas para quem não pode mais escutar. Vocês devem estar lembrados de que quando Absalão morreu, Davi, ao receber a notícia, andava de um lado para o outro, dizendo, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, quem dera que eu morrera por ti. E começou a falar coisas bonitas a respeito de Absalão, mas Absalão não podia mais ouvi-las. E quando podia ouvir, Davi não queria recebê-lo em casa. Jesus disse, ela fez para mim na hora certa. Sabe qual é a hora certa de você fazer algo por alguém? Quando a pessoa está viva. Que adianta depois que eu morrer vocês colocarem uma placa na parede? Não vou estar aqui mais para ler. Se querem me fazer alguma coisa, façam enquanto estou vivo. E isso se aplica à relação de todos nós. Se você quer agradar sua esposa, agrade agora. Quer agradar seus filhos, agrade agora. Quer agradar seus pais, agrade agora, enquanto eles podem receber a homenagem, porque esta é a hora certa. Jesus diz, ela se antecipou à minha sepultura. Ela não esperou a minha morte, ela me homenageou em vida. A segunda coisa importante é que essa Maria de Betânia, ela está oferecendo a Jesus e agradando a pessoa certa. Quantas pessoas estão presentes? Tem várias pessoas lá. Mas quando ela entrou naquele recinto, ela só enxergava uma pessoa.
Ela não foi lá para agradar a este ou aquele, ela foi para agradar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era a Ele que ela estava endereçando a sua homenagem. E diz Jesus mais, diz que ela fez o que pôde. Ou ainda, no texto original, ela fez tudo o que pôde. Você já fez tudo o que pôde? Você já foi ao máximo daquilo que pôde, ou que pode, para oferecer algo ao Senhor Jesus Cristo? E note que Jesus não viu, ou pelo menos não fisicamente falando, quando ela está preparando a homenagem, mas Jesus reconhece que por trás de toda aquela homenagem que está sendo oferecida a Ele, ela fez o máximo. Ela deu o máximo de si. Hoje nós vamos a uma loja, Boticário, quais são as outras que a gente tem por aí? Natura, enfim. Você escolhe lá o seu perfume, R$400, R$700, tem gente que paga. Não tem dinheiro para dizimar, mas tem dinheiro para comprar R$400 de perfume. Isso aí é fantástico. Aí a pessoa traz um frasco inteiro. Na época de Jesus não era assim. Ninguém comprava um frasco cheio de perfume. Perfume era comprado gota a gota e era reservado num jarro de pedra. E as moças em Israel faziam assim, elas compravam gota a gota o perfume para a noite das suas núpcias. Comprar perfume era uma coisa muito cara. E então ela ia reservando gota a gota durante os anos para a noite mais importante da sua vida. Agora você imagine se fosse essa a realidade de Maria de Betânia. Aquilo que ela tinha reservado para a noite mais importante da sua vida. E ela não vai derramar uma gota, ou gota, ou gota. Ela vai derramar todo o perfume sobre ele. Isso é extraordinário. Jesus disse, ela fez tudo o que ela pôde. Ela fez aquilo que estava ao alcance dela fazer. Você já fez? Ou ainda existe alguma reserva que você possa oferecer ao seu Senhor? Quarto, Jesus disse, onde for pregado o Evangelho em todo o mundo, será lembrado o que ela fez para mim. Nunca será esquecido o que ela fez para mim. Já se passaram mais de 2000 anos e nós estamos aqui lembrando o que ela fez pelo Senhor. Jesus nunca vai ficar devendo nada a você se você fizer algo para agradar o coração dele. Nunca será esquecido. Pode ser que alguém não veja, pode ser que alguém não reconheça, mas se o Senhor viu, não será jamais esquecido. E por último, Maria adorou com discernimento. Jesus disse, ela se antecipou à minha sepultura. Essa frase é importante dentro do texto, porque indica que ela discerniu a Cristo como o Salvador, como aquele que veio entregar a sua vida por nós, como aquele que veio se oferecer por nós, e ela está preparando ele para o momento da sua morte. Isso significa que ela não adora de forma inconsequente, ela está adorando com profundo discernimento de quem ela está adorando. É por isso que eu digo para vocês aqui, que dizer para as pessoas, levanta a sua mão, põe a mão no coração, faz assim, faz assado, isso é inútil. Você não pode conduzir as pessoas a uma adoração se essas pessoas não entenderam, ainda não discerniram a pessoa do Salvador. Uma das coisas mais interessantes acerca de Maria, a mãe de Jesus, quando ele escreve o Magnificat, que é um dos cânticos mais bonitos da Bíblia. Alguém diz assim, mas ela era uma jovem camponesa, como pôde compor uma coisa tão bonita como esta?
porque ela discerniu quem era Jesus. Ele é o Salvador. Se aqui hoje você não discernir o que Jesus fez na cruz do Calvário, quem Ele é, o preço que Ele pagou por você, o sangue que Ele derramou, tudo que a gente disser para você será inútil. Ela fez tudo o que pôde. Ela entregou o seu melhor, ela foi ao máximo, porque ela sabia quem ela estava homenageando. Ela adora com profundo discernimento do Senhor. Terceira lição sobre Maria de Betânia é que Maria beneficiou a todos que estavam na casa. Diz João capítulo 12, versículo 3, que quando ela derramou o perfume sobre Jesus, a casa inteira se encheu do bom perfume. Todos perceberam. Não apenas Jesus foi beneficiado, mas todos que estavam naquela casa. Quando nós fazemos alguma coisa substancial, bonita, sublime para Jesus, todos que estão à nossa volta sentem o odor, sentem o exalar desse bom perfume. Todos são beneficiados. Quando nós fazemos, quando nós entregamos a nossa vida sem reserva a Jesus Cristo, nós não agradamos apenas a pessoa do Senhor, nós beneficiamos todas as pessoas que se encontram ao nosso lado. Nós temos prazer de sentar ao lado de pessoas na igreja assim. Nós temos prazer de orar com pessoas assim. Você pode orar comigo? Eu gosto de orar com você. Porque essas pessoas exalam um perfume, um aroma, porque são vidas que se entregam. Você gosta de visitar uma casa assim? Por mais humilde que ela seja, se você sente a presença de Jesus naquele lugar, todos são beneficiados. A quarta lição que Maria nos ensina é que ela adorou de forma sacrificial. Maria de Betânia não era rica, mas deu a Jesus a oferta mais custosa de todo o seu ministério. Você não precisa ser rico para oferecer alguma coisa custosa para Jesus. Você só precisa ter um coração grato. Você só precisa ter discernimento de quem Ele é. Maria deu a Jesus aquilo que ela tinha de mais precioso. E aqui eu quero pontuar 3 lições, porque eu já estou caminhando para o final. A primeira é que o vaso que continha o perfume, ele não seria usado para outro propósito. A Bíblia diz que ela não apenas derramou o perfume. Diz Marcos, no capítulo 14, versículo 3, que trazendo ela o vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, ela quebrou o alabastro. Ela quebrou o vaso. E note que não apenas o perfume era caro, mas o vaso também. O vaso de alabastro, ele era produzido a partir de um mármore, trazido lá do Mar Jônico. Tanto o perfume quanto o vaso eram importados. Ou seja, essa mulher investiu muito na sua oferta para Jesus Cristo. Ela ofereceu a Ele 2 coisas caras. Pegou o vaso e quebrou o vaso. Não vou levá-lo para casa de volta. Ele será usado para um único propósito nesta vida. E derramou todo o perfume. Pessoas compram violão e dizem, isso aqui é para adorar a Jesus. Daqui a pouco estão tocando outras modinhas lá. Esse carro é para servir a obra de Deus. Daqui a pouco o carro está servindo a outro propósito. Maria não. Disse, esse vaso vai ter um propósito único na vida. Ele vai ser quebrado para exalar e desprender o perfume do meu Senhor. Segundo, é que o vaso teria que ser quebrado.
Tem pessoas que dizem assim, como eu gostaria de ser usado por Deus. Como eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo. Como eu gostaria de abençoar a vida das pessoas. Como eu gostaria de ser uma bênção dentro do reino de Deus. Se você quiser realmente exalar o perfume, você precisa entender uma coisa: o vaso precisa ser quebrado. O perfume só se desprende do vaso quando o vaso é quebrado. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou como um grão de trigo que cai sobre a terra. E é depois que ele cai sobre a terra e morre, é que ele dá muito fruto. O crente também é assim. Ele só pode ser útil na medida em que o vaso é quebrado. E quando você está sendo quebrado, não entenda que o Senhor tem alguma coisa contra você. Não é porque o Senhor não ame você, é porque Ele quer que o perfume da sua vida seja exalado. E Ele sabe que não tem outra forma senão quebrando o vaso. E terceiro, o vaso vinha de longe. O vaso vinha lá do Mar Jônico. Mas eu aprendi uma coisa na vida: que distância não é problema para quem quer servir a Jesus Cristo. Eu cresci num lugar muito pequeno, lá no Rio de Janeiro. E para ir à igreja que eu congregava, eu tinha que atravessar 3 outros bairros. Eu fazia isso a pé. Atravessava a mata, atravessava a ponte. Eu mensuro que por domingo eu andava 90 quilômetros para poder servir ao meu Senhor. E alguém um dia me perguntou assim: será que não tem uma igreja mais perto? E eu lembro que eu disse isso: distância não é problema para quem quer servir o Senhor. O vaso vinha de longe. Era uma oferta extravagante, mas distância nunca será problema. E eu vou terminar. Vou terminar com 2 perguntas. A primeira: você já se colocou aos pés de Jesus para adorá-lo? Existem 3 passagens nos evangelhos. Maria de Betânia só é mencionada 3 vezes dentro dos evangelhos. Lucas 10, diz a Bíblia que Jesus vai visitar o lar dos 3 órfãos, Marta, Maria e Lázaro. Enquanto Marta está de um lado para o outro, trabalhando para servir o Senhor, Maria está onde? Aos pés do Senhor, para aprender com Ele, porque Jesus está dando seu ensinamento. A segunda passagem, onde ela vai ser apresentada, João capítulo 11. Lázaro tinha morrido. E disseram assim para Maria: Jesus está aí. Diz que ela corre ao encontro dele, lança-se aos seus pés e chora. Primeiro para aprender, segundo para chorar. E agora em Marcos 14, ela está aos pés de Jesus para adorá-lo. São 3 passagens nos evangelhos sobre ela. E nas 3 passagens, sabe onde ela se encontra? Aos pés de Jesus Cristo. Nós precisamos ser encontrados aos pés dele. Seja para aprender, seja para chorar, seja para adorar. E vou terminar. Você já fez alguma coisa que impactará as futuras gerações? Se você morresse hoje, que história, que legado você deixaria? Como que você seria lembrado? Maria de Betânia será lembrada sempre pela forma como adorou, pela forma como se portou, por aquilo que deu ao Senhor Jesus Cristo antes da sua morte. Jesus fez uma promessa para ela naquele dia: o que você fez nunca será esquecido. Sempre será lembrado. Onde o evangelho for pregado, o que você fez será lembrado. O que ela fez continua impactando as gerações.
Permita a Deus que a nossa passagem por esse mundo deixe algumas marcas muito positivas, para que depois da nossa morte, essas marcas ainda continuem impactando a vida de muitas pessoas. Que Deus nos abençoe.